Nossa, você já se imaginou comendo plástico? Porque isso chama a atenção. Nossa, como assim comer plástico? Isso é possível? Então, é o tipo de material. Você pode utilizar fontes renováveis, né, naturais, como amido de milho e a fécula de batata que utilizamos. Usando um material sem nenhum tipo de material sintético, ele pode ser comestível. Havia um grupo de estudo, juntamente com a professora doutora Cristiane Patrícia de Oliveira, aqui na UESB, e estava disponível uma bolsa. Aí eu consegui essa bolsa e comecei a trabalhar junto a elas. A gente fazia teste de permeabilidade, propriedades mecânicas no primeiro ano. No segundo ano, como a ideia da professora era embalagens ativas com agente antioxidante, a gente trouxe o extrato de cacau e incorporou nesses filmes. Eu fui procurando outros tipos de material para poder fazer os filmes. Então, sempre trabalhando com materiais que têm esse caráter aí, são resíduos de agroindústria, são materiais que, de certa forma, são naturais, né? Não são tóxicos, porque o objetivo da gente aqui é desenvolver embalagens para aplicar em alimentos. Como a gente trabalha com amido, gelatinizar esse amido, nós colocamos o plastificante, proporcional à quantidade de amido que nós colocamos, e aí faz. É como se eu estivesse fazendo um mingau em casa lá mesmo, um mingau, né, usando alguma fonte de amido. Faz esse mingauzinho aí e depois nós colocamos na placa. Aí nós temos umas placas de vidro e depois de colocar nas placas, esses filmes eles vão secar, vai depender, né, do filme, 5, 6 horas para que esses filmes possam secar. É necessário que aconteça a pesquisa básica para que daqui a uns dias isso aí possa estar no mercado. Eu acredito sim, né, que há um curto tempo, porque hoje em dia está tendo essa necessidade, essa busca, né, por plásticos que sejam biodegradáveis, que seja material que seja reciclável. Pequenas empresas me procuraram, veganas principalmente, pessoas muito interessadas nesse assunto, né, de sustentabilidade. E aí eu estou vendo, junto com a professora Cristiane Patrícia, sobre aplicar em uma maior escala. Começar pouquinho aqui na Bahia mesmo, aqui em Tapetinga, e expandir com o tempo. Mas o que eu acredito? Que se as pequenas empresas começarem a investir nisso, porque não tem uma super fábrica, né? Começarem a investir, as indústrias grandes vão perceber que vão precisar ir atrás disso também, entendeu? Vão perder mercado. O plástico verde, na verdade, é um plástico, é um polietileno, como qualquer outro polietileno, com a diferença que, ao invés de vir do petróleo, ele vem da cana-de-açúcar. Então, no fundo, a gente tem o cultivo da cana-de-açúcar, se produz o etanol, nós compramos esse etanol e nós colocamos no processo para chegar no polietileno verde, que tem as mesmas propriedades, ele é reciclável, como é o outro polietileno. E hoje o polietileno verde ele é vendido globalmente para as grandes empresas, para várias aplicações. Mais de 150 marcas hoje usam o nosso plástico. E dessas marcas você tem desde marcas menores até grandes marcas globais. Então isso é fruto de uma consequência de que toda a sociedade vem buscando migrar para esse consumo mais consciente. Quando você compra o plástico verde, você está, na verdade, comprando um plástico que vem de um etanol, que veio de uma cana que consumiu, que ela capturou CO2 para crescer. Então, ao usar o pé verde, você, no fundo, está capturando o CO2 da atmosfera.
Quando você tem um plástico convencional, você precisa extrair o petróleo, que ele é finito. Um dia ele vai acabar e você não vai ter mais aquela matéria-prima que você precisa. Então, um químico renovável é aquele que te dá a certeza ou a garantia de que você vai ter a matéria-prima para sempre. Hoje em dia, busca bastante incentivar o uso consciente do plástico, valorizar toda a cadeia de reciclagem e garantir a reutilização das embalagens plásticas. Então, a ideia é sempre chegar a produtos que venham de fonte infinita, fonte renovável, para que a gente possa poupar o planeta dessas fontes finitas, né? 98% de tudo que a gente coloca em termos de matéria-prima para o sistema dos plásticos são perdidos, ou em termos de valor, ou seja, eles degradam para voltar num valor de menor aplicação, ou eles vão parar no ambiente. E isso que vai parar no ambiente significa cerca de 80 a 120 bilhões de dólares todos os anos, que são perdidos, ou seja, tem uma oportunidade econômica absurda de olhar para isso do ponto de vista de economia circular, sair dessa lógica linear, e eles significam aquilo que a gente chama de externalidade negativa no ambiente. E esse é o absurdo do sistema, ele é pensado linearmente. O que é exatamente esse projeto? O que vocês estão propondo para governos e empresas? Bom, a Nova Economia do Plástico é um projeto que se iniciou em 2016, a partir desse relatório, né, que fez um diagnóstico grande, que foi lançado no Fórum Econômico Mundial, mostrando esse tamanho do problema e criando uma visão, uma direção comum para organizações que quisessem ser pioneiras em mudar essa lógica. E aí a Nova Economia do Plástico foi lançada, trazendo um consórcio com as maiores empresas do mundo, as maiores causadoras do problema, e alguns governos e algumas outras organizações que pensam a inovação nesse sentido, para olharem para essa visão comum e começarem a colocar em prática. Eu acho que esse esforço de banir o plástico, obviamente, é coletivo e ele vai evoluir, nós vamos avançar, né? E, com certeza, esse compromisso pela nova economia do plástico faz com que essa consciência coletiva dos vários agentes, né? O consumidor devolvendo esse plástico para a cadeia, a indústria desenvolvendo tecnologia para fazer uso desse plástico e os governos, né? De alguma forma fiscalizando e incentivando que esse plástico flua de uma forma mais economicamente viável na sociedade, essa combinação vai fazer com que a gente consiga reduzir e o plástico que ainda exista seja consumido numa taxa menor. Então, eu acho que é uma combinação de fatores, muito complicado em falar de não existência do plástico no futuro, mas eu acho que o plástico que existe, se você imaginar que ao invés da forma extrativista, como a gente vem fazendo por décadas, né, e principalmente depois de 1950, levando isso crescendo numa escala exponencial, você consegue agora fazer uma coisa muito mais cíclica, onde todo esse material volta para a cadeia. Então eu acho que a solução passa muito mais por aí, obviamente, extraindo de uma forma mais consciente, reduzindo bastante isso, mas eu acho que essa proposta que a Ellen MacArthur encabeça de ter uma economia com os vários setores envolvidos e comprometidos é um grande passo, sim, que nós estamos dando. Tenho certeza que a gente vai conseguir avançar muito na próxima década. O projeto trouxe cerca de 40 organizações e grande parte das empresas que estão ali são as maiores empresas do mundo. E ali a gente começou a trazer para eles a ideia da visão comum. E alguns tomaram compromissos concretos, mensuráveis, de fato olharem para esse problema e falarem: existe um problema muito claro de design do material. A gente precisa eliminar da economia materiais que não podem retornar em outros ciclos. Então, empresas que manuseiam plásticos e assinaram esse compromisso publicamente, estão publicamente comprometidas a, até 2025, terem 100% das suas embalagens 100% recicláveis ou reutilizáveis ou compostáveis. Quando você traz de volta todo esse plástico e reutiliza toda a pegada de não extrair, né, de diminuir esse extrativismo, já é uma forma mais consciente de se fazer as embalagens.
redução de peso das embalagens, então realmente uma engenharia para se consumir o mínimo de plástico necessário em cada uma das embalagens, e o design, né? Como eu te falei, dependendo do formato da garrafa, você consegue ter exatamente o mesmo volume transportado com muito menos plástico no entorno. Banir o plástico de uso único é parte do compromisso desse projeto. Então, eu falei de um compromisso, que é o compromisso de até 2025, 100% de embalagens recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis. Esse é um dos compromissos. Esse é o compromisso comum a todos eles. Mas o banimento de plástico de uso único, ele é extremamente importante, porque esses plásticos de uso único, eles têm um percentual enorme do desperdício que vai parar no ambiente. Não existe a ideia de você conseguir, a partir de uma empresa ou de um governo, resolver o problema. É um problema sistêmico e é um problema global, com aspectos muito locais. Por isso, governos precisam estar envolvidos, criar as regras do jogo, empresas precisam estar dentro da mesma visão, comprometidas claramente em serem parte da solução. Nós fizemos uma pesquisa recente em 5 países, o Brasil é um deles. Era Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Turquia e Índia. 20 mil pessoas pesquisadas. E era justamente para entender essa questão de o quanto hoje as pessoas ainda tomam sustentabilidade como uma intenção de compra ou como... E 33% da população mundial fala, não, eu já consumo, meu consumo já é baseado em algum aspecto de sustentabilidade. E outros 21% falou, ainda não é, mas é porque não me fica claro exatamente qual é o ganho, qual é o impacto ambiental que está sendo gerado. Então, deixar muito claro, tem aqui nas nossas estimativas ainda um mercado global da ordem de 1 trilhão de euros para ser explorado nos próximos anos, se a gente comunica com clareza exatamente onde estão os ganhos ambientais e sociais dos nossos produtos. A gente vai monitorar o resultado desse grupo que está assinando esse compromisso e a gente vai monitorar através de dados públicos, ou seja, são dados de um compromisso público que precisam se tornar públicos. E a gente vai retirar desse grupo, desse compromisso, aqueles que não estiverem avançando em direção a ele, e a cada 1 ano e meio, a cada 18 meses, a gente vai revisar essas metas e trazer essa barra ainda mais para cima. Porque se a gente quer trazer de fato isso para uma economia circular total do plástico, a gente precisa avançar. A gente não pode parar e achar que esse compromisso vai resolver o problema. Talvez não alcancemos, a gente sabe de quais são as restrições que estão aí no meio do caminho, mas transparentemente mostramos que temos ações, né, em todas as frentes, desde o que vai dentro do desenvolvimento tecnológico dos nossos produtos, toda a nossa cadeia produtiva, até a questão da logística reversa. Então, estamos avançando. Na questão do plástico especificamente, que é ter 100% das embalagens recicláveis, né, compostáveis ou reutilizáveis até 2025 e 25% de avanço de inclusão de matérias-primas recicladas, estamos avançando de uma forma bem rápida. O Brasil tem sido também pioneiro no desenvolvimento dessas tecnologias.
centro de São Paulo, entre a Augusta e a Luiz Coelho, uma galeria bem pequenininha, num espaço bem pequenininho físico, mas de um potencial que a gente tem visto gigantesco no Brasil. Essa é uma vida sem plástico. É a primeira loja de desperdício zero do Brasil, onde a gente trabalha para diminuir o máximo que a gente puder o impacto ambiental das pessoas, mas ao mesmo tempo aumentar o impacto social. Quando a gente fundou essa loja aqui no Brasil, a gente mapeou os fornecedores que estavam conectados com produtos sustentáveis e com a forma de fazer sustentável, né? Então acho que mapeei vem muito dessa coisa minuciosa de entender esse movimento, tanto lá, desse micro recorte que eu fiz lá fora, que está muito gigante o movimento lá, e também desse recorte que eu fiz no Brasil. A gente tem mais de 80 fornecedores espalhados pelo Brasil inteiro, do Nordeste ao Sul, e a gente consegue colocar todos aqui em comunhão, assim, todos falando ao mesmo tempo, quase como uníssono, assim, pode parecer clichê, mas é meio que isso, falando para as pessoas, nos apoiem porque é possível. A gente está aqui para apoiar a sua transição ecológica e ao mesmo tempo para nos sustentar na nossa transição ecológica. As pessoas começam, a gente percebe muito aqui que elas entram aqui, elas falam, nossa, realmente é possível fazer isso, eu quero fazer isso. Eu comprei um canudinho de metal pra, né, não usar mais o canudinho de plástico. É isso. O que vocês acharam da loja? Eu achei muito legal, porque tem coisa que eu nem imagino que existe, assim, mas é incrível, a gente vai assimilando aos poucos, né? Nossa, acho que isso eu preciso. Não, isso depois, calma. Vou assimilar, mas é muito legal. Porque é um conceito novo, né, exato. pra gente, né? Sabe, sair com o canudo na mão, assim, né? Não tem um plastiquinho, a gente meio que faz, tá bom, vai, mas é importante, a gente entende a importância, né? Vocês viram o shampoo em barra? Vimos. Não é incrível? Ele tem um bem maravilhoso. Você tem? Cheiroso. Bem gostoso. Você comprou aqui? Eu ganhei de presente. Que Tá demais. melhor ainda. O que você tá achando de usar um shampoo em barra? É uma outra experiência, é diferente, né? Você poder massagear no cabelo, enfim, é uma experiência diferente e essa coisa de ser ainda ecológico se sente um pouco menos culpado, né? De consumo um pouquinho mais consciente. Você, ao invés de comprar uma embalagem com shampoo líquido, você usa o shampoo em barra. E uma barrinha dessa por quanto tempo dura? Essa dura mais ou menos umas 45 lavagens e essa um pouco mais. Essa especificamente você consegue cortar ao meio, né? A gente sempre aqui falando de desperdício, você corta no meio, usa uma parte, depois você usa a outra. Essa é a dica que a gente dá sempre aqui, para que os produtos durem mais, porque são matérias-primas muito nobres também, né? A gente tem a super famosa escova de bambu. Tem pasta com embalagem retornável também. Olha que demais essa aqui. E é feita de jambu. Jambu? É, maravilhosa. E a escova dura quanto tempo? A mesma que a de plástico. Tem a mesma durabilidade, no mínimo 90 dias. Aí se a sua escova dura 4 ou 5 meses, essa vai durar a mesma coisa. Tem o desodorante também, em pasta. Na cozinha, como ser mais sustentável com utensílios domésticos? Primeiro que você pode começar a fazer suas compras no supermercado ou a granel, utilizando os saquinhos de algodão. Você não precisa usar as sacolinhas, você pode usar esse várias e várias vezes. Bom, além do saquinho, o que mais que a gente pode substituir dentro de casa, na cozinha? Bom, tem os paninhos encerados, que são paninhos com cera ou vegetal ou de abelha, que funciona como substituto do plástico filme. Essa daqui é a alternativa para lavar louças, tem essa daqui e tem essa, que é um projeto muito legal de uma artista plástica do sul do país, a Nara. Ela resgata as redes do oceano e transforma em esfregões ou em buchas para limpeza. Ela faz diversos outros trabalhos, bolsas, várias outras coisas. A gente tem visto como
O mundo está doente, né? Na questão ambiental, a gente precisa, é quase uma tarefa assim, para todo mundo repensar a sua maneira de viver, né? O dia a dia. Parabéns pela loja. Nossa, obrigada por ter vindo. Pelo impulso, porque é um impulso novo, né? Vou te dar um abraço.